Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Leozão Silva mais uma vez. Queria trazer uma palavra ao seu coração, compartilhar com você algo que Jesus falou comigo nesse dia, tá bom? Lembrando que se você gostar da palavra, né, sentir tocado por Deus, quero te convidar a dar um like aí pra gente, né, clicar no gostei. E mais importante do que clicar no gostei e no like é você compartilhar com as pessoas que você ama e as pessoas que você considera, amém? Vamos para a palavra aqui sem mais delongas. No livro de João, no capítulo 9, nós temos uma palavra que diz o seguinte: passando Jesus, viu um homem cego, de nascença, e os discípulos perguntavam, dizendo: quem pecou, este ou seus pais, para que ficasse cego, ou que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas assim se fez para que nele fosse feita a obra de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra, e com saliva fez o lodo, e com o lodo untou os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, o cego e lavou, e voltou vendo. Quero que você atente a isso. Foi o cego ao tanque e lavou, e voltou vendo. Essa palavra é uma palavra que ela fala sobre duas coisas, e hoje eu quero falar com você a respeito de perspectiva. A palavra fala que Jesus estava passando e viu um cego, e esse cego era um cego de nascença, e os discípulos perguntaram logo para Jesus: e aí, Jesus, o que aconteceu para ele nascer cego? Foi os pais que pecaram ou foi ele que pecou? E aí, como que pode uma criança, no caso, pecar no ventre da mãe, né? Como que ele ia saber que ia ter pecado no ventre da mãe para poder nascer cego? Essa palavra fala sobre perspectiva. Jesus tinha curado vários cegos antes deles. Jesus já tinha feito vários milagres antes desse. Mas Jesus usou essa possibilidade de curar aquele cego, como uma oportunidade para mudar a perspectiva, que é a forma com que as pessoas veem Jesus. O que é a perspectiva? A perspectiva é a forma com que você observa algo ou algum objeto ou alguma pessoa e tira suas conclusões de acordo com a sua ótica, com a forma com que você vê. A forma com que você vê vai fazer você ter a sua perspectiva acerca de um assunto, ou de uma situação, ou de algo, ou de uma pessoa. Na área de quem trabalha com desenho técnico, eles ensinam sobre perspectiva, e a perspectiva é uma forma de você olhar, por exemplo, um desenho de uma peça, e você consegue ver ela por vários ângulos, por várias perspectivas, para você entender o real desenho dessa peça. O que Jesus usou aqui foi uma forma de mudar a perspectiva de como os discípulos viam Jesus. Por quê? Porque até então os discípulos tinham a visão de que a visão judaísta, né, que era a mesma visão dos fariseus, que uma pessoa, para nascer com algum defeito, com alguma doença, com alguma enfermidade já, existir duas possibilidades: ou essa pessoa ter praticado um pecado, ou a própria família, os pais, terem praticado um pecado e trazer essa herança de doença, de maldição sobre a vida daquela pessoa. Então Jesus fez o quê? De duas formas ele mudou a situação. Primeiro, ele não curou ele simplesmente impondo a sua mão. Ele usou uma forma de escandalizar
vamos dizer assim, entre aspas, Jesus não escandalizou ninguém, mas ele usou uma forma de mudar o pensamento daquelas pessoas, de usar o próprio cuspe dele, e pegar o barro e fazer um lodo na sua mão. A Bíblia fala que ele cuspiu no chão, fez o lodo e passou sobre os olhos do cego. Então assim, imagina a cabeça dos discípulos na hora que eles viram isso. Imagina o que eles pensaram de Jesus. Poxa, o cara é maluco, o cara está cuspindo no barro e passando nos olhos. Isso Jesus fez por quê? Para quebrar a forma com que eles viam as coisas. Para que não houvesse em Jesus uma só forma de ver Jesus. Que é a parte mais importante que nós precisamos entender aqui agora. Você não precisa ver Jesus da forma com que as pessoas te ensinaram. Você não tem que ver Jesus da forma com que a sua religião te ensinou. Você não tem que ver Jesus da forma com que a sua perspectiva de vida te ensinou. Talvez você veja Jesus do jeito que seu pai te ensinou. Talvez você veja Jesus do jeito que seu pastor te ensinou. Talvez você veja Jesus do jeito que a igreja te ensinou isso ao longo dos anos. Mas Jesus é para ser visto da forma com que ele se revela. Jesus não quer ser visto pelas pessoas como uma doutrina, como uma religião. Porque ele mesmo diz que a maior religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Jesus quer que você entenda e veja ele da forma com que ele se revela. E você só vai ter essa oportunidade de ver Jesus da forma com que ele se revela se você buscar a presença de Jesus. Quando eu estava lendo essa palavra esses dias, eu estava ouvindo um pastor pregar a respeito dessa cura. E Deus me deu essa revelação sobre a perspectiva com que nós vemos Jesus. E Jesus falou comigo, olha, você só está entendendo a perspectiva nova ouvindo o pastor falar isso, ouvindo essa pregação. Mas você está me vendo da forma com que você está ouvindo. Eu quero que você me veja da forma com que eu me revelo. E hoje, nesse dia, eu tive uma experiência muito forte com Jesus na minha casa. Eu estava, depois do café da manhã, conversando com a minha esposa e meus filhos, sentado na mesa. E por alguns momentos eu liguei um louvor e comecei a orar, agradecer a Jesus por aquele dia. Jesus veio na minha casa de uma forma poderosa. Ele encheu, ele me revelou da forma com que ele quer ser revelado. E eu quero te fazer esse convite hoje. Talvez você entenda Jesus da forma que você vê. Se você lê o capítulo 9, eu te convido a ler o capítulo 9 todo no livro de João. Todo o capítulo 9, você vai entender que depois que Jesus fez aquela cura, ele nem poderia ter realizado aquela cura naquele dia. Por quê? Porque para os judeus, os fariseus, era um sábado. Era impossível que ele pudesse fazer aquela cura, porque o sábado para eles era um dia de descanso. Mas Jesus, mesmo assim, ele manifestou o poder de Deus naquele lugar, curando aquele cego. A Bíblia fala que os fariseus interrogaram o cego pela primeira vez a respeito daquela cura, e não acreditando, eles foram à casa do cego procurar os pais dele, para que eles se apresentassem e explicassem por que aquele cego tinha voltado a ver no sábado. Ou seja, as pessoas religiosas, os fariseus, aqueles que carregam a forma religiosa de viver, quando Jesus se revelar da forma com que ele quer se revelar ao homem, eles vão ficar atordoados com o milagre. Eles vão ficar atordoados com a situação. Tem coisas que acontecem na sua vida e na nossa vida, que é a forma com que Jesus se revela como ele é. E quando ele se revela dessa forma, as pessoas que estão ao seu redor, elas ficam perdidas. Sabe, eu tenho inúmeros testemunhos na minha vida de pessoas que tentaram barrar os meus sonhos, pessoas que tentaram me impedir, pessoas religiosas que tinham uma visão sobre aquilo que eles pensavam ser o certo, mas Jesus veio e quebrou tudo. Se eu tivesse ouvido pessoas no meu passado, se eu tivesse ouvido pessoas que às vezes que eu até mesmo confiava, sabe? Confiava com pessoas, tinha como pessoas de Deus na minha vida, como autoridade de Deus na minha vida. E foi um grande engano que eu tive nessa época. E Deus abriu os meus olhos para não ouvir
Pessoas que talvez, se eu tivesse dado ouvidos, hoje eu não teria tido o privilégio de ter uma experiência tão profunda com Deus na minha copa aqui, da minha casa, sabe? E meus três filhos, eles presenciarem esse profundo derramamento do Espírito Santo na minha vida, sabe? A minha esposa está do meu lado e ver tudo isso acontecer. Se eu tivesse dado ouvido no passado às pessoas religiosas que eu conhecia, eu não teria minha família hoje para contar a história. Na verdade, eu não teria família. Quem sabe onde é que eu estaria? Eu nem sei. Mas eu quero te dar essa revelação para hoje. Eu quero te dar essa palavra para que você guarde o mais profundo da sua alma. Esconda isso no lugar mais profundo da sua alma. Jesus vai se revelar nesses dias da forma com que Ele é, da forma com que Ele quer se revelar. Por isso, não adianta, as estruturas estão todas sendo abaladas. Todas as estruturas humanas, tudo aquilo que o homem criou, tudo aquilo que o homem construiu ao longo dos anos, todos os templos que foram levantados, todas as ofertas que foram feitas, os altares que foram erguidos em volta de orgulho, em volta de autoimagem, em volta de, como eu posso dizer, o egoísmo humano, pessoas que levantaram altares para poder levantar a sua vida financeira, usar a própria igreja para isso. Mas Jesus está falando nesses dias. Se você observar, você vai ver todos os pregadores estão pregando as mesmas coisas. Os pregadores que realmente estão buscando a presença de Jesus. Jesus está se revelando da forma com que Ele quer se revelar. Então, quero te fazer esse convite. Aproveite que você está em casa, aproveite que você tem a maior parte dos seus dias dentro da sua família. Curta a sua família, curta os seus filhos, sua esposa. E tire tempo para buscar a presença de Jesus de verdade. E para que você entenda que Jesus quer se revelar a você como Ele quer se revelar. Da forma com que Ele é de verdade. E você vai conhecer um Jesus que talvez você nunca conheceu em todos os anos que você tem como cristão. Sabe, eu tenho mais de 10 anos de convertido. Mas Jesus tem se revelado nesses dias para mim de uma forma tão profunda, de uma forma tão clara, e eu não estou precisando de ninguém para falar de Jesus para mim. Eu simplesmente estou tirando um tempo para orar, estou tirando um tempo para jejuar na presença de Deus, para ler a palavra, que é muito importante. Muito importante. Então eu te convido a pagar esse preço. Tire um tempo para ler a sua Bíblia. Sabe? Lê a sua Bíblia. Eu vou repetir uma frase que eu ouvi do pastor Hermínio, pastor muito abençoado, lá de Itajaí, em Santa Catarina, que ele diz o seguinte: não passe pela Bíblia correndo, não passe pela palavra correndo, porque ela é muito mais profunda do que extensa. Ela é muito mais profunda do que extensa. Jesus é muito mais profundo do que extenso. Busque ao Jesus para que Ele se revele a você como Ele verdadeiramente é. Amém? Eu te convido nesse dia a meditar sobre isso. E eu te peço, se você sentiu algo de Deus nessa palavra, eu te convido a compartilhar isso com as pessoas. Não deixe isso só para você. Pegue esse vídeo, divulgue, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser, no Instagram, mas não deixe as pessoas, não deixe que as pessoas fiquem sem conhecer um pouquinho mais de Jesus hoje. Amém? Muito obrigado pela oportunidade que você me deu de me ouvir até agora, e eu te dou mais uma vez este conselho. Busque a Jesus da forma com que Ele quer se revelar. Faça essa oração. Jesus, mostre-me o Senhor da forma com que o Senhor quer se revelar. E aí você vai ter experiências profundas dentro da sua casa.
no seu quarto, no seu banheiro, na sua cozinha, não importa onde você estiver. Se você tirar esse tempo e buscar Jesus e falar com Ele, Senhor, se revele a mim da forma com que o Senhor quer se revelar nesse tempo, você vai ter experiências profundas. E se você tiver realmente essas experiências, eu te peço, por favor, coloque um comentário nesse vídeo, aonde você estiver assistindo ele, seja no Facebook, seja no WhatsApp, você comente embaixo, olha, eu ouvi essa palavra, eu pratiquei o que foi dito nessa palavra, e eu tive uma experiência assim, profunda com Deus. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Leozão Silva mais uma vez trazendo para você uma palavra profunda e revelada de Deus para sua vida. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe.